Olá! Nesse terceiro episódio, nós vamos aprender a redigir o texto final que vai ficar disponível para os estudantes entenderem qual a demanda da indústria que está inserida nesse contexto de desenvolvimento de projetos de inovação. Antes de mais nada, é importante dizer que as pessoas têm uma ideia sobre problematização, como se tudo fosse muito bem organizado e fosse fácil de entender. Mas é preciso a gente esclarecer essa ideia, porque muitas das vezes, quando a gente pensa em problema, a gente pensa num cenário assim, onde falta apenas alguns quebras-cabeças, algumas partes, algumas peças ali para completar e entender o que está acontecendo. Mas na verdade, os problemas eles são muito mais complexos, né? São compostos por variáveis que estão misturadas, desorganizadas. E aí, para que a gente consiga entender, é importante organizar, desembaraçar essa teia, esses fios que ficam geralmente muito enrolados. Somente a partir daí é que a gente consegue ter uma visão clara sobre o problema e buscar uma solução que de fato seja relevante, eficaz, para que essa situação problemática, enfim, se resolva. A gente vai olhar para alguns passos para conseguir chegar até então nessa demanda redigida, né? O primeiro passo é a realização de uma entrevista semi-estruturada, que basicamente vai ser um dos pontos chaves desse processo, porque é aí onde eu vou fazer uma escuta ativa de uma pessoa que está na empresa, que está na indústria, para que ela consiga me descrever o que está acontecendo, né? Quais são os problemas que estão ocorrendo, e aí então isso me ajude a estruturar a demanda da indústria, né? Partindo do princípio que foi algo observado, algo dito de uma situação real. O segundo passo já é a identificação do problema principal. Mas por que isso? Porque às vezes a gente acha que encontrou o problema e aí a gente vê que ele não é um problema central, ele é um problema periférico, ou seja, mesmo resolvendo aquilo, ainda o grande problema principal vai acontecer. Então é importantíssimo identificar esse problema principal. Depois que eu faço isso, eu seleciono os dados que apareceram para mim nessa entrevista semi-estruturada, eu organizo isso para que seja possível redigir os parágrafos de texto que estarão lá na demanda da indústria. Uma observação super importante: ninguém chega na Lua sozinho, ou seja, é um processo que é muito mais fácil de ser obtido quando ele é feito em conjunto, né? Porque a entrevista semi-estruturada ela vai se ancorar na observação do entrevistador. E muitas vezes, quando você tem mais de uma pessoa envolvida nesse processo, um consegue ter percepções que o outro não teve. E aí sim, a gente consegue ter uma riqueza maior de informações e de detalhes a serem explorados. Bom, para começar a falar dessa entrevista semi-estruturada, a gente vai entender degrau por degrau cada um desses itens, né? O primeiro é que ele é um instrumento de coleta de dados. Ele sozinho não vai resolver muita coisa. Ele te ajuda a coletar o dado que você vai conseguir trabalhar. Por que que ele é muito importante para esse trabalho que a gente está fazendo? Porque ele permite explorar as experiências das pessoas, as perspectivas individuais. Então, pode ser que você faça a aplicação de uma entrevista com apenas um membro desta empresa, um supervisor, um diretor, ou até mesmo um trabalhador comum. Mas quando você aplica em pessoas distintas, em atores diferentes, você consegue ter percepções de cada um deles. Então é muito importante entender se o supervisor consegue sentir o quanto aquele problema impacta, por exemplo, na competitividade da empresa. Talvez ele não perceba, mas um diretor consiga enxergar isso com mais clareza. Então, basicamente, é um instrumento com perguntas pré-estabelecidas. A gente usa essas perguntas numa conversa, né, muito semelhante ao que acontece numa entrevista, só que ela é uma entrevista mais informal, tem um roteiro bem mais flexível. Às vezes você deixa de fazer perguntas porque você já entendeu a resposta daquele item em respostas de perguntas anteriores. Às vezes você volta e olha, deixa eu explicar um pouco melhor aqui, deixa eu entender um pouco, me fala um pouco mais sobre esse item aqui,
porque você, de repente, no decorrer da entrevista, viu variáveis que você não tinha anotado, né? Então, tem esse vai e vem de perguntas da conversa realmente informal. Um ponto também muito importante é que a observação de quem está fazendo a entrevista acaba dando maior sentido a tudo que está sendo registrado. Diferente de uma pesquisa objetiva, onde as pessoas marcam itens quantitativos, né? Onde você tem respostas de tipo sim ou não. Aqui, como é uma pesquisa mais subjetiva, com questões abertas, muitas das vezes a gente anota ali coisas que não foram explicitamente ditas por quem está sendo entrevistado, mas que foram possíveis de serem captadas, né? E aí então eu consigo investigar e desvendar o cenário que está posto, que neste caso provavelmente é uma situação problemática a qual a gente está tentando estruturar uma redação, tá? Dando sequência, eu trago aqui algumas perguntas sugestivas para que sejam utilizadas nesse processo de pesquisa semi-estruturada. Então, a primeira sessão é entender sobre a empresa, o contexto dela. A gente pergunta para o entrevistado para falar um pouco sobre, né, o que, que ele enxerga da empresa, qual é a área de atuação, segmento, quanto tempo está no mercado, na visão dele, que benefícios você acha que a empresa presta à sociedade. Muito interessante a gente perceber que aí nessas perguntas a gente vai percebendo o quanto o entrevistado está realmente imerso nos objetivos da empresa. Veja só, uma empresa que produz copo, ele pode dizer assim, olha, o objetivo da empresa é produzir copo, mas talvez ele possa responder de forma diferente. O objetivo da empresa é produzir copos acessíveis, sustentáveis, que não degradem o meio ambiente. Vejam que a mesma pergunta podem ter respostas distintas, né? Essas informações vão sim ser utilizadas por vocês na hora de escrever o texto da demanda, porque vai haver um momento onde vocês vão fazer um contexto da empresa, vão escrever e explicar para o aluno o que, que é essa empresa, o que, que ela faz, tá? Também a gente explora algumas coisas do departamento que está sendo investigado, porque muitas vezes o problema está localizado num departamento da empresa, num setor, né? Para depois a gente explorar um pouco as questões que parecem ser problemas, né? A problematização em si. Então a gente pergunta o que está acontecendo na visão dele. E é muito interessante entender que às vezes a gente faz essa pergunta sobre o que está acontecendo, qual é o problema, e a dependendo do entrevistado, a resposta vai ser muito diferente. Há entrevistado que vai dizer que o problema é o vazamento, o outro vai dizer que o problema é o desperdício de material ocasionado pelo vazamento. O outro vai dizer que é o alto custo da produção porque tem um desperdício ocasionado pelo vazamento. Então veja que aí aparentemente, a dependendo da perspectiva dessa pessoa, o problema pode ser muito mais técnico, como consertar um vazamento. Um problema pode ser um pouco mais estratégico sobre como evitar desperdícios, mas pode também ser um problema maior, que me parece ser um problema real dessa empresa, ter uma dificuldade de produzir um produto com um preço mais acessível, porque o desperdício provoca uma elevação no custo. Então a gente percebe que essa entrevista vai ajudar a gente a explorar mesmo o problema-chave que está acontecendo, né? E aí a gente pergunta, esse problema impacta em quê? No produto ou no processo de produção? Na visão da empresa, qual é a causa, a consequência que se tem, né, na competitividade da empresa? Se essa pessoa sabe dizer o que está causando de fato, né? Pode ser que a gente tenha um problema com uma causa desconhecida, mas há sim, às vezes, a percepção do que está provocando aquele problema, né? É importante explorar se a empresa tem informações sobre alguma solução que deve estar presente numa empresa concorrente, numa empresa similar, mas não está presente lá, se ela também consegue enxergar o mercado em si, né, dessa empresa e falar assim, olha, eu consigo ver exatamente por que, que aquela solução não está aqui, porque a minha empresa, pelo porte, não consegue comprar a tecnologia que de repente é muito cara. E aí a gente vai vendo o seguinte, né, que a gente vai desenhando as variáveis do problema que vão permitir ao estudante explorar. Então, se um estudante tiver consciência dessas informações, se ele tiver acesso a essas informações, mais direcionada será
a pesquisa, né, e toda a exploração de solução que ele vai fazer. Ainda dando continuidade, a gente vai ver que é muito importante que quem sofre com o problema consiga listar os benefícios que ele deseja obter. Então é interessante que ele fala, olha, eu quero que essa melhoria que possa ser pensada ajude a melhorar a durabilidade do produto, ou então que o processo de produção seja realizado em menor tempo, ou que evite qualquer tipo de desperdício, que não haja risco de segurança para o trabalhador. Os benefícios estão nesse sentido. É muito importante a gente diferenciar, neste momento, benefício de indicações técnicas, porque às vezes nessa fase da pergunta há a possibilidade de alguém falar assim: olha, eu quero uma solução que seja feita de um material X, que seja ligado a um circuito eletrônico. Então, veja, isso pode aparecer como benefício, mas está muito mais pendente para a caracterização da solução. E o objetivo da demanda da indústria não é deixar a solução indicada, é deixar o problema aberto para que o estudante explore. Por isso que é muito interessante quando a gente vê demandas da indústria que estão escritas da seguinte forma: você deverá desenvolver um equipamento capaz de prender a peça na máquina de modo que só seja possível retirar com um dispositivo automatizado. Quando a gente escreve isso numa demanda da indústria, lá no problema, a gente não está dando a oportunidade do estudante explorar as ideias. Então é muito importante que a gente foque aqui de fato nos benefícios que ele espera ter da solução, do que em características da solução propriamente dita, tá? A gente também vai falar sobre restrições, porque muitas vezes a gente pensa em ideias inovadoras e não pensa no contexto. Olha, aqui tem uma norma de segurança que diz exatamente tal situação. Então, essa solução não pode caracterizar o que está posto lá numa legislação, numa norma ou uma restrição técnica. Olha, lembrando que esse tipo de produção aqui é feito com temperaturas muito elevadas, então é importante que o material suporte grandes temperaturas, né, temperaturas elevadas. As restrições ou limitações, elas ajudam a gente a entender o que não pode ter neste problema. Porque senão eu penso numa grande solução, desenvolvo um projeto maravilhoso, mas ele usa um elemento, um componente que acaba sendo de fato um problema, ou seja, aquela solução não é eficaz, ela tem uma grande falha técnica por trás dela, tá? Quando a gente pega todas essas informações, a gente vai agora de fato fazer a identificação do problema com tudo que foi dito. Vamos ler e reler as respostas e aí conseguir captar o problema principal que aquela empresa está sofrendo. Como eu já disse anteriormente, eu posso ver o que está descrito e não ter a capacidade de perceber que o problema é o preço do produto, ocasionado pelo alto custo, que por sua vez é ocasionado pelo desperdício, que por sua vez é ocasionado pelo vazamento da tubulação. Então quando a gente faz esse mapeamento e fala, não, o problema real é esse daqui, a gente consegue dar destaque no texto, tá? Uma vez que eu enxerguei o problema principal, agora eu vou tentar organizar os dados, porque a redação ela vai utilizar muitos trechos do que foi captado pela entrevista. Então é importante que a gente saiba olhar e falar, isso aqui eu consigo trazer para o contexto. Por exemplo, tempo de atuação, segmento da empresa, se ela é a principal empresa nesse mercado, se ela tem muitos concorrentes, se ela tem poucos. Tudo isso ajuda a gente a escrever no contexto, porque o aluno, quando ele lê um desafio, ele fala assim: nossa, eu estou trabalhando de uma empresa que é líder no mercado. Esse desafio aqui é um desafio super interessante, me instiga bastante a resolver. Então, o contexto ajuda a trazer essa capacidade do estudante se imaginar como uma pessoa que está resolvendo o problema numa situação real. Há dados do problema que a gente já falou que vão estar aí especificados, os próprios benefícios, restrições e, por último, que hipóteses podem ser exploradas. Veja, na entrevista ele falou assim: olha, uma vez eu vi uma entrevista na televisão de uma empresa que trabalha com um segmento de cereais
E aí eu vi uma coisa muito interessante que eu acho que podia ser aplicado aqui. Então veja quando surgem essas informações, elas são interessantes para dar pistas de caminhos que os estudantes podem seguir. As hipóteses não são especificações da solução, são apenas insights, provocações para que o estudante consiga meio que buscar algumas referências e aí sim trabalhar. Quando a gente organiza os dados, automaticamente a gente já sabe como vai ficar o texto da redação. Então, o que eu diria para vocês? Algumas pessoas têm uma maior habilidade em redação de texto, outras pessoas já têm essa habilidade um pouco mais tímida. Se você está nessa zona de timidez, que tem mais dificuldade de redação de texto, eu sugiro que você escreva um parágrafo para cada grupo de informação. O importante não é a quantidade de texto, mas é a riqueza das informações que estão aí. Então, na sua entrevista semi-estruturada, você explorou muitas informações sobre a empresa. Podem ser utilizadas todas ou parte delas no contexto. No desafio, né, no problema, você também explorou muitas coisas e assim por diante. Quando você faz um parágrafo de cada item desse e você lê, talvez você consiga se sentir suficiente. Às vezes você vai construir só um parágrafo entre o problema e benefícios, porque às vezes aquele parágrafo ficou longo demais, você quer quebrar em dois, então você vai estruturando a tua ideia. Mas essencialmente as informações estão presentes e você vai alcançar um desafio que é relevante e suficiente. Prato cheio para um projeto de sucesso. Então, a gente vai encerrar e eu espero você no próximo vídeo.